Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram aqui no canal, que têm me acompanhado durante esses anos já aqui no canal, um ano e alguma coisa aqui no canal. Todas as manhãs eu solto a meditação. Essa meditação é uma meditação especial do Espírito de Profecia. Cada manhã eu solto a meditação. Eu quero agradecer também a todos vocês que têm assistido os meus vídeos aqui no canal, especialmente nesse período de quarentena, de abril para cá, que eu estou falando sobre escatologia. Já falamos sobre a porta da graça, já falamos sobre derramamento do Espírito Santo em chuva temporã, chuva ceroja, já falamos sobre a lei dominical. Já foram muitos assuntos aqui. Sábado passado eu postei o primeiro sobre perfeccionismo e hoje é o segundo vídeo sobre perfeccionismo. O vídeo de hoje, eu acredito que ele será um pouco mais curto. Eu quero ler alguns textos apenas do Espírito de Profecia. E o meu apelo é só fazer com que você, é claro, compreenda algo importante que eu vou apresentar, mas incentivar você a ler 2 capítulos específicos do livro O Desejado de Todas as Nações. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, ok? Então esse é o segundo estudo sobre perfeccionismo. A semana passada nós vimos o perfeccionismo dentro do contexto do grande conflito envolvendo a mente, ok? E nós vimos que Satanás tem trabalhado, Satanás tem um objetivo, Satanás tem um plano, fazer com que todas as pessoas estejam aliadas a ele. O objetivo dele é tomar a mente de todas as pessoas. E nós vimos que até mesmo a ciência tem comprovado isso. Satanás toma a mente de uma pessoa e coage as pessoas a tomarem decisões ou agirem de forma que ele quer que as pessoas ajam, obviamente contrariamente ao princípio bíblico, à vontade de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero nesse momento apelar para que você assista esses vídeos que eu estou postando aqui com muita calma. Se você puder, assista 2, 3 vezes cada um dos vídeos, porque são muitos textos do Espírito de Profecia. E se você não atentar para cada um dos textos de maneira pausada, detida, talvez passe alguma informação extremamente importante e você não capte. Então eu quero apelar para você assistir novamente os estudos aqui, para que você possa realmente compreender as informações importantes que Deus, através do Espírito de Profecia, tem passado para a sua igreja nesses últimos dias. Quero convidar você, nesse momento, a fechar os olhos e orar comigo. Senhor Deus, obrigado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, e lembramos as pessoas enlutadas, as pessoas que têm perdido familiares por ocasião dessa pandemia. Oramos também por aqueles que estão com Covid, para que o Senhor coloque sua mão poderosa e possa os curar. E oramos, Senhor, pelo corpo de profissionais que tem trabalhado na linha de frente, os médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham nos hospitais, que o Senhor dê uma bênção especial a cada um deles. Nesse momento, Senhor, abra os nosso entendimento, os nossos olhos espirituais para compreendermos a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Muito bem, nesse momento, a busca novamente para uma compreensão mais ampla sobre o perfeccionismo. Muito bem, eu vou começar lendo 2 textos que li a semana passada. Você vai se lembrar desses 2 textos, eu preciso ler esses 2 textos e logo depois eu vou fazer algumas leituras apenas de 2 capítulos do livro O Desejado de Todas as Nações. Eu vou apelar para você, nesse sábado, nesse domingo, nesse final de semana, leia esses 2 capítulos com calma, refletindo, meditando em palavras, em frases, é de extrema importância. Ellen White mesmo diz que faríamos bem passarmos 1 hora por dia meditando sobre a vida de Cristo, de maneira especial nos últimos momentos da vida dele. E eu quero incentivar você a ler esses 2 capítulos que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero ler esses 2 textos que, repito, li no sábado passado e eles vão fazer a base para aquilo que eu vou apresentar nesta hora como um segundo vídeo sobre o perfeccionismo. Ele, Jesus, não consentia com o pecado, nós vimos na semana passada. Nem por um pensamento ele cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Então Jesus, nem pelo pensamento ele cedia à tentação. O texto ainda diz, ele não consentia com o pecado. Então, vamos analisar daqui a pouquinho
2 capítulos do livro Desejado das Nações, que Ellen White deixa isso aqui muito claro, ela amplia demais esse conceito aqui. Mas antes vou ler o segundo texto que li a semana passada lá. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo Jesus. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Muito bem, esses 2 textos eu li a semana passada, e nós vimos a semana passada que isso aqui não se trata de perfeccionismo. Isso aqui se trata de uma estratégia de Satanás para tomar a mente dos seres humanos. Obviamente, essa estratégia também ele traçou para tomar a mente de Cristo, e é nesse contexto que Ellen White diz que nem por um pensamento Jesus cedia à tentação. Mas agora vem uma pergunta, e aí eu entro nos 2 capítulos do livro Desejado das Nações. Por que Jesus não cedia à tentação? E Ellen White diz que esse deve ser também o nosso objetivo. Como Cristo conseguiu não ceder à tentação? Qual foi a chave, qual foi o segredo para Cristo não ceder à tentação? Se nós descobrirmos esse segredo, nós vamos também descobrir o segredo para nós também não cedermos às tentações, nem por um pensamento. Ellen White diz que é dessa forma que é isso exatamente que Deus espera de mim e de você nesses últimos dias. Cristo não cedia à tentação nem por pensamento, e é o que Deus espera de mim e de você. Qual era a chave? Qual foi o mecanismo? Por quê? Como Jesus conseguiu não ceder à tentação? Nem por pensamento. A chave está... É claro, tem vários textos de Ellen White que trazem essa chave, que eu consigo enxergar essa chave, essa receita que Cristo tinha, e é uma receita que serve para nós também, obviamente, para não ceder à tentação nem por um pensamento. O meu apelo é para que você leia o capítulo 74 do livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 74, e daqui a pouco vou falar sobre o outro capítulo. O capítulo 74 do livro Desejado de Todas as Nações é intitulado Getsemane. No Getsemane, Jesus começa a sentir lembra de Isaías 53? Os nossos pecados foram todos jogados sobre ele. Os nossos pecados, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados. Então, no Getsemane começa a se cumprir isso. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados todos sobre Jesus Cristo. O capítulo 74, Ellen White, do livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White trata exatamente do contexto do Getsemane. Ela explica o que aconteceu no Getsemane. E no capítulo 78, intitulado O Calvário, Jesus, no Calvário, obviamente, Ellen White dá essa ênfase também, disso que eu vou tratar agora, como a receita para que Jesus não tivesse caído em tentação nem por um pensamento. E é a receita que serve para nós também. Por que ele conseguiu, como ele conseguiu não ceder à tentação nem por um pensamento, vai ser de grande valia eu e você descobrirmos isso, para que a gente também possa cumprir aquilo que Deus espera de nós. Nós vimos lá, nem por pensamento, nesses últimos dias ele quer que a gente caia. Irmãos, capítulo 74, Getsemane, capítulo 78, o Calvário. A semana que vem nós vamos estudar o capítulo 79, está consumado. Porque os 2 capítulos tratam do evento cruz, mas o capítulo 78 da perspectiva de Cristo e da humanidade. No capítulo 79, a cruz da perspectiva dos anjos. Se você vai se surpreender com o que nós vamos estudar a semana que vem. Vou falar um pouquinho já, daqui a pouquinho, do que nós vamos tratar a semana que vem. É um dos temas mais importantes da semana que vem, ok? Para entendermos o que é perfeição de caráter. Nada a ver com perfeccionismo. Perfeição de caráter, sim. Perfeccionismo não. Perfeccionismo é aquilo que alguns adventistas acreditam. Nós não podemos pecar, não devemos pecar antes mesmo de Jesus voltar, antes mesmo da porta da graça fechar. Não, isso não é o conceito bíblico do Espírito de Profecia, ok?
Vamos ao capítulo 74 e depois vamos analisar o capítulo 78 de maneira muito rápida. Eu vou ler apenas algumas frases, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, porque eu quero preparar você para o que a gente vai estar no sábado que vem e quero incentivar você a ler esses 2 capítulos aí, hoje ainda ou amanhã, domingo, aproveitando que você está aí mais tranquilo, ok? Muito bem, Ellen White começa esse capítulo 74, Getsemane, falando que Jesus está em companhia dos discípulos, etc. E ela menciona a intimidade de Jesus com o Pai. Ela começa mencionando, ali enquanto Jesus está dialogando com os discípulos, ou em companhia com os discípulos, ela introduz esse capítulo falando da intimidade de Jesus com o Pai. Ela diz assim... Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Ela continua: durante sua vida na terra, andara à luz da presença de Deus. Quando em conflito com homens que eram inspirados pelo próprio espírito de Satanás, podia dizer: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Então o que ela está mencionando? Ela está mencionando em companhia dos discípulos, instruindo os discípulos, e ela dá uma ênfase. Jesus e o Pai sempre estavam juntos. O Pai sempre estava com Jesus. Ok? E ela cita um texto bíblico. Agora, quando ela termina de citar o texto bíblico, olha a próxima frase dela. Agora, porém, Jesus parecia excluído da luz da mantenedora presença de Deus. Olha que coisa! Então Ellen White diz que Jesus sempre esteve com o Pai sempre esteve com Jesus. Agora, porém, no Getsemane, ela diz, olha a expressão, parecia excluído da luz da mantenedora presença de Deus. Parecia que Deus não estava com ele. Parecia que ele não estava sentindo mais a presença de Deus. Um pouco mais abaixo ela diz: tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele, o pecado, o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, ele exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14, 34. Veja, Ellen White está dizendo, ele e o Pai sempre estavam juntos, mas naquela hora parecia que não. Parecia. E Ellen White dá a explicação. Por que Jesus não estava... era só o início. Estava começando a não sentir mais a presença de Deus. Ela diz: tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que o pecado o separe para sempre do amor do Pai. Queridos, Jesus, e aqui eu já dou a receita, o antídoto, por que Jesus não pecou nem em pensamento? Ele conhecia a natureza do pecado. Ele também conhecia, obviamente, quem era Deus, o seu Pai. Lembra-se que eu falei isso no vídeo anterior? Nós, nesses últimos dias, precisamos conhecer o amor do Pai. Precisamos saber quem Deus é. Mas também precisamos saber quão maligno é o pecado, quão mal é Satanás. E conhecermos a nós mesmos. Aqui, Ellen White está mencionando que Jesus conhecia bem a terrível malignidade do pecado. Tão terrível lhe parece o pecado. É terrível o pecado para mim? O pecado se parece terrível para mim e para você? Ou nós gostamos, ou nós flertamos com o pecado constantemente? Você percebe? Percebe a importância disso que estou lendo aqui? Jesus enxergava o pecado como o pecado realmente é, por isso ele não pecava, por isso ele não cedia à tentação nem por um pensamento. Nós precisamos descobrir quem verdadeiramente Deus é.
mas precisamos também descobrir a malignidade do pecado. Semana que vem, não perca o estudo da semana que vem. Ellen White continua, agora na página 485 ela diz, sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. Veja, como é que ele podia não detestar o pecado? Ele era um com o Pai, sempre foi, por toda a eternidade. Agora sentia que pelo pecado ele estava sendo separado do Pai. Leia esse capítulo todo. Em um dado momento, Ellen White chega a dizer que Jesus se agarra à grama do Getsemane, como se aquilo de alguma forma o sustentasse ali, não permitisse que o pecado o separasse de Deus. Não tem nenhuma vez que eu leio esse capítulo 74 ou o capítulo 78 que eu não me emociono. Leia todos esses dois capítulos com calma, grifando. Se eu mostrar o meu iPad aqui, não sei se vai aparecer, totalmente grifado. Cada frase, medite na frase, leia, releia, pense, faça anotações. Ellen White diz de novo, sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. Ele entendia a malignidade do pecado. É por isso que ele não cedia ao pecado. É por isso que ele não cedia à tentação, nem por pensamento. É o que nós precisamos. Essa é a chave que nós precisamos para hoje. Nós precisamos, mediante a comunhão com Deus e a leitura da palavra, a oração, o estudo da Bíblia, precisamos descobrir a malignidade do pecado, quão mal é o pecado e quão maligno é o diabo também. Você vai ver isso a semana que vem. Ellen White continua. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. Tremendo esse capítulo. Ela continua. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso se preparara Satanás, para isso se preparara ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Satanás se preparou para essa luta. Ellen White está dizendo que Satanás agora vai com toda a força, todo o poder até Jesus. Ao começar no Getsemane, ela continua. Tudo estava em jogo para ele, para Satanás. Falhasse aqui e estava perdida sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam afinal possessão de Cristo. Ele próprio, Satanás, seria derrotado e expulso. Ponto. Ele mesmo, Satanás, seria derrotado e expulso. Mas eu tenho uma pergunta para você. Jesus está na cruz. Esse é o contexto em que Ellen White está escrevendo isso. E ela disse que se Satanás fosse derrotado ali, quando eu falo Jesus está na cruz, está no Getsemane, está indo para a cruz. Ou seja, está finalizando o seu sacrifício. Ellen White está dizendo que se Satanás fosse derrotado ali, obviamente na cruz, Satanás, seria derrotado e expulso. Mas Satanás já não havia sido expulso? Satanás já não tinha sido expulso do céu? Por que Ellen White está usando essa expressão expulso quando Satanás já tinha sido expulso? Você vai entender isso a semana que vem. Satanás já foi expulso 2 vezes e ele precisa ser expulso a terceira. Vou repetir. Satanás já foi expulso 2 vezes, uma vez no céu, a outra vez nesse contexto aqui que você vai entender melhor semana que vem. A segunda vez que Satanás foi expulso. Mas ele não foi totalmente expulso, porque se só essas 2 expulsões bastasse, Deus já poderia ter destruído ele, matado ele. Mas é preciso uma terceira expulsão. Que expulsão é essa? Semana que vem. Quais são essas 3 expulsões de Satanás? Não perca o estudo da semana que vem. Ellen White continua. Satanás dizia para Jesus, Satanás dizia-lhe que se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Olha como ele tentava Jesus. Ele está dizendo para Jesus, olha, se você realmente se identificar com essa raça, você não volta nunca mais. Você perde a sua divindade. Acabou para você. E ele continua, Satanás continua. E que se lucraria com esse sacrifício, Satanás tentando a Cristo? Quão desesperadas pareciam a culpa e a ingratidão humanas. Satanás está falando com Cristo. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Olha aqui para mim um pouquinho.
Satanás está tentando Cristo no Getsêmani. Mas eu tenho uma pergunta para você. A partir de agora, vou ler a partir de agora, Ellen White coloca aspas no texto dela, caracterizando palavras do próprio Satanás. Não sabemos se ela teve uma revelação de que essas foram as palavras realmente usadas pelo diabo, ou se simplesmente ela está colocando de uma forma simbólica. Não sabemos. Nem é tão importante saber. Mas o fato é que a partir da minha leitura agora, a partir de agora, na minha leitura, ela está citando frases que supostamente Satanás citou para Jesus. Aí eu tenho uma pergunta. Satanás está tentando Jesus. Você viu o texto que ela acabou de falar. Satanás apertava o Redentor. Satanás está falando com Cristo de maneira audível ou através dos pensamentos? O que você acha? Lembra-se que nós falamos o estudo da semana passada, eu tinha que falar aquele estudo para você entender esse. E eu tenho que fazer isso para você entender o próximo. O estudo da semana passada, Satanás se utiliza das pessoas. Lembra com Adão e Eva no Jardim do Éden? Ele se utiliza de Eva para tentar Adão, para forçar Adão a fazer uma escolha, a tomar uma decisão e agir de forma que ele, Satanás, quer. Aqui, Satanás está tentando Cristo. Pergunta, de forma audível ou através dos pensamentos? Eu vou ler de novo o começo desse parágrafo e vou continuar a leitura. Ellen White diz assim: Satanás dizia-lhe que se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Ele, Jesus, se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. E que se lucraria com esse sacrifício? Quão desesperadas pareciam a culpa e a ingratidão humanas, Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Agora ela abre aspas. A nação que pretende achar... É Satanás que está falando agora, supostamente. A nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Veja, Satanás está falando com Cristo. Procuram destruir-te a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhes foram feitas como povo particular. Um de teus próprios discípulos que tem ouvido tuas instruções e sido um dos de mais destaque nas atividades da igreja, trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. E aí ela fecha aspas. O que eu acabei de ler, repito, supostamente frases de Satanás para Cristo. Satanás está tentando a Cristo. Desiste desse negócio, você não precisa morrer, você não precisa. Essa raça aí, estão todo mundo virando as costas para você. A nação toda, inclusive alguns dos seus próprios discípulos, na verdade todos eles vão te abandonar. Satanás está tentando a Cristo. Fica a pergunta. Satanás está tentando a Cristo de maneira audível. Jesus está ouvindo a voz do diabo ou não? Lembre-se o estudo que fizemos na semana passada. Ellen White responde. Quando ela termina de mencionar essas frases, supostamente frases de Satanás, ela diz assim: Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Resposta dada. Jesus não estava ouvindo audivelmente a voz de Satanás. Satanás estava tentando Jesus em sua mente. Você entende o que Ellen White escreve, que Jesus não cedia à tentação nem por um pensamento? Agora você percebe a pequenez da interpretação dos perfeccionistas pegando esses textos e simplesmente aplicando ao vegetarianismo. Eu não faço isso, eu não como aquilo, eu não faço aquilo outro, eu faço isso como os fariseus de outrora. É muito pequeno, é muito medíocre essa interpretação. Irmãos, o que Ellen White está mencionando aqui é muito mais amplo, muito mais amplo. Satanás tentando a Cristo, assim como ele me tenta, assim como ele te tenta. A chave para entendermos isso, irmãos, a chave para nós resistirmos às ciladas do diabo, como Cristo resistiu, até mesmo por pensamento, é nós termos uma comunhão tão íntima com Deus que possamos ver a malignidade do pecado, de forma que quando Satanás vier nos tentar pela mente, nós detectaremos.
por conhecermos primeiramente quem Deus é, mas também por conhecermos a malignidade do pecado e a malignidade do próprio diabo. Nós precisamos, irmãos, quantos de nós estamos brincando de sermos cristãos? E eu digo isso para você porque no passado eu não tinha esse conhecimento e via quão medíocre era a minha vida espiritual. Não que eu tenha atingido, eu olho para trás e vejo que eu já progredi muito, mas eu olho para frente uma longa estrada ainda para ser caminhada. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, comunhão com Ele, irmãos, trabalhando, pensando nele, orando, cantando, guardando a nossa mente. A comunhão com Cristo vai nos fazer enxergar a malignidade do pecado e quão mal o diabo é também, e vai nos fazer nos conhecer a nós mesmos. Tenha certeza de uma coisa, só a comunhão com Cristo faz que você conheça quem você verdadeiramente é. Só. Como diz o texto bíblico, a palavra rasga o nosso coração. É como uma faca de dois gumes, ela rasga o nosso coração. Até gravei aqui no canal um vídeo, um sermão sobre isso. Eu vou colocar aqui em cima nos cartazes, aparece aqui em cima, ou desse lado, ou desse lado. Quando eu menciono um sermão aqui, aparece aqui. É só você clicar aqui em cima, já dá o link, você vai direto para o link, ok? Eu vou achar esse sermão e vou colocar o link aqui para você achar, para você estudar. A palavra de Deus corta, mais cortante do que espada de dois gumes. A comunhão com Cristo nos torna mais sinceros, porque a gente conhece verdadeiramente quem Deus é, o seu amor, a sua misericórdia, o seu caráter. Mas também nos faz conhecer melhor quem é o pecado, a malignidade do pecado, a malignidade do diabo. Para fechar esse capítulo, na minha abordagem aqui, Ellen White diz na página 486, ela diz: quão negra, falando de Jesus, quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. Veja, e você pode ler todo o capítulo, você vai ver que essa é a ênfase. A separação de Deus por causa do pecado. Cristo não podia resistir a isso. Não podia. Ou seja, ele resistia ao pecado. Porque para ele, o que era mais importante, o que mais valia para ele era a comunhão com o Pai. Repita essa frase de Ellen White. Quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. É disso que nós precisamos nesses últimos dias. Essa é a chave, esse foi o antídoto que Jesus tinha para ele não pecar nem por pensamento. Quando eu e você conhecermos Deus como Deus é, obviamente que na nossa limitada pecaminosidade, quando nós tivermos uma comunhão mais íntima com Deus, Ele vai nos revelar quão mal é Satanás e a malignidade também do pecado, de forma que nós não vamos pecar nem mais por pensamento. Não tem nada a ver com impecabilidade, a gente vai continuar pecando. Ou, quando eu digo a gente vai continuar pecando, não estou dizendo, deixa assim mesmo, está tudo ok, continua fazendo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é um fardo pesado demais colocar essa impecabilidade dentro desse contexto. E Cristo não pecou, eu também não vou pecar ou não posso pecar. Isso é uma interpretação muito limitada. Vamos para o capítulo 78 agora do livro Desejar Tuas Nações. Nesse capítulo 78 eu quero ler apenas duas ou três frases, porque, repito, eu quero incentivar você a ler esses dois capítulos, 74, Getsemane, e 78, o Calvário. A semana que vem nós vamos estudar sobre o capítulo 79, Está Consumado o título, ok? Agora, o capítulo 78 tem... eu vou ler aqui, repito, 2, 3 frases só, a partir da metade para frente, a partir da segunda metade do capítulo. Mas vale a pena você ler todo o capítulo, todo o capítulo. A minha ênfase aqui é: Jesus entendeu, sabia, conhecia a malignidade do pecado, por isso não pecava nem por pensamento, ok? Não adianta, irmãos, os perfeccionistas dão ênfase, não vamos pecar, não vamos pecar. Não adianta a gente se esforçar para não pecar. O nosso esforço tem o seu valor, eu tenho falado isso aqui no canal. Mas não adianta nós nos esforçarmos para não pecar sem conhecermos quem Deus é e sem conhecermos a malignidade do pecado e quão mau o diabo é. Vai ser apenas exterior.
A comunhão com Deus vai me fazer conhecer quão mal é Satanás e a malignidade do pecado. E aí eu não vou querer voltar a pecar. Eu vou lutar para não pecar, nem por pensamento. Aí faz sentido todos os textos em que Ellen White menciona a perfeição de caráter. Você vai entender isso melhor a semana que vem. Perfeição de caráter não tem nada a ver com perfeccionismo. Perfeição de caráter é quando eu compreendo quem Deus é, a malignidade do pecado, quão mal o pecado é e, obviamente, quando eu me conheço também. Mas isso a gente vai deixar para explicar um pouco melhor. Eu acredito que vamos fazer mais 2 estudos. Acredito que sábado que vem não vai dar para abarcar tudo que eu gostaria de abarcar nesse estudo sobre perfeccionismo. Talvez a gente estude mais 2. Ellen White, então, nesse capítulo 78, ela diz: e agora estava a morrer o Senhor da glória, o resgate da raça. Entregando a preciosa vida, não foi Cristo sustido por triunfante alegria. Tudo eram opressivas sombras. Não era o temor da morte que o oprimia. Veja, olha aqui para mim um pouquinho. Jesus está na cruz, cravos nas suas mãos, cravos nos seus pés, lança no seu lado, uma coroa de espinhos na sua cabeça, bofetadas. Ele foi extremamente judiado. E Ellen White diz, ele não sentia dor física, por assim dizer. Olha que coisa. Olha que coisa. Entregando a preciosa vida, não foi Cristo sustido por triunfante alegria. Tudo eram opressivas sombras. Olha essa frase. Não era o temor da morte que o oprimia, nem a dor e a ignomínia da cruz lhe causavam a inexprimível angústia. O que é que angustiava então o Filho de Deus, se não era a dor da cruz? Cristo foi o príncipe dos sofredores, mas seu sofrimento provinha do senso da malignidade do pecado, o conhecimento de que, olha essa frase, o conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem, os seres humanos se tornaram cegos à enormidade do mesmo. Vou continuar daqui a pouco. Veja, Ellen White está dizendo que Jesus na cruz enxergou que eu e você hoje estaríamos familiarizados com o pecado. Você vai entender isso melhor a semana que vem. Você vai entender melhor isso a semana que vem. Ellen White está dizendo que Cristo foi o príncipe dos sofredores. Ele não estava sofrendo, o sofrimento dele não era por causa da dor física, por causa da angústia da cruz. Qual era a angústia dele? Repito, Cristo foi o príncipe dos sofredores, mas seu sofrimento provinha do senso, ele sabia, ele conhecia, o senso da malignidade do pecado, o conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem se tornara cego à enormidade do mesmo. Nós não enxergamos quão mal o pecado é. Nós não enxergamos como seres humanos quão terrível é o pecado aos olhos de Deus e quão mal ele nos faz. Esse é o ponto. Porque Cristo não pecava, não cedia à tentação nem por um pensamento, porque ele conhecia a malignidade do pecado e obviamente conhecia o caráter de Deus. Então não adianta a gente pregar perfeccionismo, não adianta a gente pregar não podemos pecar mais, antes da porta da graça fechar eu não posso pecar mais. Não adianta eu ter esse discurso se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus a ponto de conhecê-lo. E lembre-se que Jesus falou em São João 17,3, a vida eterna é conhecê-lo. A Ele, o Pai, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Não adianta eu pregar sobre perfeccionismo. Não adianta eu dar ênfase às obras se eu não tenho uma comunhão íntima com Cristo, íntima com Deus, através da oração e estudo da Bíblia, pelo menos. E aí eu tenho acrescentado frequência aos cultos e trabalho missionário. Não adianta eu não ter uma comunhão íntima com Deus e pregar que eu tenho que mudar isso e aquilo outro. Perfeccionismo não bate com Bíblia, Espírito e Profecia. Perfeição de caráter, Ellen White diz muito claramente. O que eu preciso? Dar ênfase às obras, que eu não posso pecar, que eu não preciso pecar, que eu tenho que deixar de pecar? Não, eu tenho que dar ênfase à minha comunhão com Ele. E a minha comunhão com Ele precisa ser sincera, eu tenho batido nessa tecla aqui. Precisa ser sincera, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos.
Me mostra se eu estou sendo enganado. Lembra-se a ênfase que eu dei a semana passada? Inclusive, eu comecei a semana passada lendo um texto que Paulo diz que os ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Satanás é chamado na Bíblia de o enganador. Então, irmãos, sim, eu e você podemos estar sendo enganados em alguns pontos específicos da nossa vida e perdermos o céu por isso. Lembre-se que Ellen White menciona em alguns dos seus livros que Satanás, no começo da sua rebelião no céu, ele estava sinceramente enganado. Ele não sabia para onde se encaminhava aquela rebelião dele. Posteriormente, ele se entendeu e passou não só a estar enganado, mas também a enganar a outros. O que é que nós precisamos? Precisamos, como Paulo escreveu, se eu não me engano, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos. Eu já li esse texto aqui. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Ele continua. Provai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Sinceridade. Senhor, será que eu estou realmente na fé? Será que eu estou apostatado? Será que eu estou apostatando? Irmãos, o pecado cega. O pecado cega. Nós, mediante a comunhão, precisamos não só conhecer quão bondoso é o caráter de Deus, mas também precisamos conhecer a malignidade do pecado. É por isso que Jesus não cedia à tentação, nem por pensamento. E lembre-se que Ellen White diz, é isso que Deus espera de nós. Continuo lendo. Cristo foi o príncipe dos sofredores, mas seu sofrimento provinha do senso da malignidade do pecado, o conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem se tornará cego à enormidade do mesmo. Cristo viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano. Cristo viu, olha por que ele sofreu na cruz, ele me viu, ele viu você. Cristo viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano, quão poucos estariam dispostos a romper com o seu poder, porque o pecado atrai e o pecado é prazer. Jesus sabia que sem o auxílio divino a humanidade devia perecer e via multidões perecerem ao alcance de abundante auxílio dele mesmo. Percebe por que Jesus está na cruz agora sofrendo? Porque ele viu que o pecado cria raízes no meu coração e no seu coração, e que se não é o poder dele, irmãos, não adianta. Posso pregar sobre perfeccionismo o quanto eu quiser, não adianta. Eu preciso de comunhão com Deus, comunhão, para que ele abra os meus olhos para eu enxergar quem ele é, quão mau é o diabo e quão pecaminoso, quão profundo e quão mal é o pecado no meu coração, no seu coração, no nosso coração. E assim conheceremos nós mesmos. Última frase. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Leia todo esse capítulo 78. Leia também o capítulo 74. Ellen White está dizendo que Jesus sentiu uma intensa agonia da separação do Pai por causa do pecado. Por causa do pecado dele? Não, por causa do meu e o seu. Isaías 53. Agora, queridos, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu e você precisamos de uma maior comunhão com Cristo para que possamos perfeitamente conhecê-lo e que ele abra os nossos olhos quão mau é o pecado, quão mau Satanás é e quem nós verdadeiramente somos. Se nós não compreendermos isso, vamos passar pela mesma agonia que Cristo passou. Mas será tarde demais. Por quê? Porque estaremos com o nosso próprio pecado. Nós precisamos permitir que Cristo carregue os nossos pecados. Nós precisamos permitir que isso ocorra. Mas para isso, precisamos ver quão mau é o pecado. Quão maligno é o pecado. E nós vamos estudar a semana que vem as 3 expulsões de Satanás. Uma delas tem a ver comigo e com você. Deus abençoe você, Canal A Busca.